E eu pensei em conversar com os irmãos sobre 3 fases na vida de Jesus. A primeira fase na vida de Jesus é a fase do desconhecimento, quando realmente Jesus não era conhecido ainda. No capítulo 3 do livro de Mateus, no versículo 13, capítulo 3 de Mateus, no versículo 13, a palavra de Deus nos diz: então veio João Batista da Galileia, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado. Esse texto começa a mostrar a primeira, ou uma das primeiras apresentações de Jesus. No versículo 16, a Bíblia diz: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Aqui ele já não é apresentado mais só por João Batista, aqui o próprio Senhor o apresenta. O início do ministério de Jesus, nós podemos olhar lá no capítulo 2 de Mateus, versículo 13, quando a palavra de Deus diz: e tendo Jesus se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Havia uma perseguição, como Jesus ainda não era conhecido, quando Jesus ainda estava começando a sua vida, já havia perseguição ao mestre lá na infância. Herodes o estava perseguindo. Lucas, no capítulo 2, verso 40 a 42, a Bíblia nos diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça diante de Deus, e todos os anos ia com seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Aqui já mostra Jesus na fase da adolescência. Então eu estou destacando essa primeira colocação do desconhecimento, porque Jesus foi apenas pensado alguns momentos na vida de Cristo, e a Bíblia nos apresenta esses pequenos momentos que aparecem na vida de Jesus. A segunda fase da vida de Jesus foi a popularidade. A primeira apresentação de Jesus, que nós vimos em Mateus capítulo 3, dali em diante Jesus começa a ser conhecido pelos milagres que ele começou a fazer. Quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 2, João no capítulo 2, de 1 a 11, você vai ver as bodas de Caná da Galileia, quando acontece então o primeiro milagre que Jesus começa a fazer. E é os destaques nesses versículos é que faltou o que naquele dia? Faltou vinho. Faltou vinho, e foram até ele com umas talhas cheias de água. Jesus transformou então essa água em vinho, surpreendendo o mestre Sala, que o vinho melhor tinha ficado para o final, quando era hábito que dar-se o vinho melhor no início, e depois que todo mundo já estava meio aéreo, trocando as palavras já, errando o caminho, aí dava o vinhozinho mais fraco, piorzinho. Mas aqui foi o contrário, aqui o vinho melhor ficou para o final. Ali começa a haver destaque no ministério de Jesus. No versículo 42, levou a Jesus, e Jesus disse, Lucas, eu abri João aqui, mas é Lucas. Então, quando você vê o destaque desse texto, você nota que Jesus faz o primeiro milagre. Ali começa a popularidade de Jesus. Aí a coisa vai mudar.
Aí a coisa começa a mudar. As pessoas agora se aproximavam de Jesus por causa dos seus milagres. Tem alguma diferença hoje? Não. Em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 15, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Na verdade, as pessoas seguiam a Jesus, mas não identificavam quem ele era. O que elas queriam de Jesus era o resultado, e não conhecê-lo. Jesus volta para os seus discípulos e diz assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Afinal, eles andavam com Cristo. Eles andavam com Cristo. Há um texto também, quando, no capítulo 6 de João, que chama também a atenção, no versículo 26, capítulo 6 de João, versículo 26, que diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. As pessoas iam atrás de Jesus por resultado. O que elas queriam, na verdade, era resultado. E Jesus, chamando a atenção deles, disse: vocês não estão me buscando por outra intenção. Vocês não têm interesse em quem eu, na verdade, sou, como foi apresentado lá no passado por João Batista. Vocês me buscam porque vocês querem um benefício. E o último ponto é a rejeição. O último ponto é a rejeição. Desconhecimento, popularidade e agora rejeição. Em sua cidade natal, no capítulo 4 de Lucas, veja isso. Lucas, no capítulo 4, no versículo 14, a Bíblia nos diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Nesse texto, vai mostrar pessoas que já começavam o Senhor. No versículo 31, diz assim: desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina. No versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. E começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos corações. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Versículo 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E ele vai discorrendo muito. Aí no versículo 29, e levantando-se, versículo 28, e todos na sinagoga, ouvindo esta coisa, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade o Senhor. Eles queriam sacrificar, matar Jesus. A Bíblia diz que Jesus, passando no meio deles, retirou-se. Ninguém tocou em Jesus. Aqui começa a mostrar a perseguição.
no capítulo 7 do livro de João, no versículo de 3 a 5, diz assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para a Judeia, para que também lá os teus discípulos vejam as tuas obras, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora não é mais a rejeição externa, agora já é a rejeição dentro da própria casa. Você já foi rejeitado alguma vez dentro da sua própria casa? Já foi discriminado dentro da sua própria família? Ah, fulano é muito bom, mas só tem resultado para o outro, para você nunca tem resultado. Imagina isso. Depois disso, Jesus vai para o Getsemane, faz aquela oração que nós já sabemos, que suou lágrimas de sangue. Daí então, pouco depois, chegam os soldados com Judas. Judas beija o Senhor. Jesus olha para ele e fala o quê? Com um beijo, traís o Filho do Homem. E todos, diz o texto lá, e todos o deixam. Todos o deixam. Lembra de Pedro, que havia feito uma declaração que nunca iria negá-lo? Foi o primeiro. Tomé, que tinha ouvido falar muitas vezes ao lado de Jesus, também o deixou. Todos o deixaram. Irmãos, baseado nesses 3 pontos, eu quero só fazer uma comparação para hoje, nos nossos dias, se está a mesma coisa. Nós estamos mais de 2000 anos após aquele momento que Jesus pisou aqui na nossa terra. Mas mesmo assim, eu fiz uma pesquisa no Google. Qualquer coisa, briga lá com o Google, não comigo. Hoje, existe mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Está no Google, briga com ele. Mais de 7.000 povos não alcançados. Mais de 7.000 povos não alcançados. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo em si é composto por uma variedade de culturas, de crenças, de religiosidades. Aqueles que não ouviram falar de Jesus têm as suas culturas. Adoram o sol, adoram a terra, adoram o mar, adoram a lua. A Jesus não. Por incrível que pareça, hoje tem muitas pessoas que não ouviu ainda falar de Jesus. Por isso que é importante o nosso trabalho como igreja, como missões, investir em missões. Segundo, e a popularidade? Hoje também existem pessoas que procuram Jesus pelos milagres que ele pode alcançar. A mídia está repleta de pregadores falando sobre Jesus, mas engrandecendo-se com o nome do Senhor, tendo retorno financeiro com o nome do Senhor. Infelizmente, a televisão, a internet está cheio disso. E o caminho deles é sempre o mesmo, sempre o mesmo. O Senhor, que deveria ser engrandecido, muitas vezes não o é. E assim eles entram em muitos e muitos lares. Muitas vezes há corações que estão necessitados, precisando de uma oração, de uma bênção, e eles trocam a bênção, a cura, por alguma coisa a mais. Não foi isso que Jesus deixou. Pessoas estão lucrando
com o nome do Senhor. Por último, a rejeição. Existe rejeição hoje? Na verdade, irmãos, nada mudou. Existe um grupo de pessoas que está espalhada por essa terra, que um dia caminhou com o Senhor. Se você for lembrar, um dia algumas pessoas estiveram sentadas aqui nesse banco, talvez do teu lado. Hoje já não estão mais. Um dia estiveram aqui na frente, levantaram a mão, rodaram, cantaram, exortaram, não estão mais aqui. Não estão mais aqui. Talvez na sua família, você lembre de alguém que fez isso. Talvez na sua casa, você lembre de alguém que fez isso. Mas hoje, às vezes fica mais difícil pregar para aquele que estava aqui em cima, do que para aquele que nunca ouviu, que tem um coração mais quebrantado. As pessoas começaram a se envolver, em vez de se envolver com o Senhor, se envolver com os problemas. E os problemas subiram a mente e ao coração e tornaram-se muros altos, intransponíveis para a ação do Espírito Santo na vida delas. E hoje elas estão por aí. E algumas até invertendo os papéis. Amaldiçoam e não pregam mais. É duro isso, mas é verdade. Você já foi rejeitado assim por alguém? É muito difícil, irmãos. O Senhor esteve sempre à disposição da igreja, sempre à disposição das pessoas, mas a rejeição deve fazer muito mal ao coração do Senhor. Outros trocaram Jesus pela fama, pelo nome na mídia. Então ele vai lá, ele é bom de microfone, então ele convence. É bom de microfone? Ele convence, mas não convence o coração. Ele convence a pessoa em si, mas a pessoa quando olha para dentro, vê que está oca ainda, continua com aquela necessidade de Cristo. Irmãos, não tem saída. Aqui dentro tem um formato que só é preenchido pelo Senhor. Nada preenche. O dinheiro não preenche, a fama não preenche, nada preenche. Você vai botar a tua cabeça no travesseiro e vai ficar sempre faltando alguma coisa. Falta alguma coisa. Ah, mas eu já tenho tudo. Tem carros na garagem, tem um avião, tem um navio, tem isso, tem aquilo. Mas falta alguma coisa. Então esses três grupos, irmãos, ainda existem em nossos dias. Espero que nenhum de nós aqui faça parte de um grupo desse um dia. Mas, para encerrar, eu quero dizer para vocês que existe um outro grupo que não são esses três grupos. Existe um grupo de pessoas diferentes. Existe um grupo de pessoas que tiveram uma experiência pessoal, individual com o Senhor. Existem pessoas que amam a palavra. Existem pessoas que amam a Jesus. Existem pessoas que dariam a sua vida pelo Senhor. Quantos há pouco tempo atrás foram decapitados por causa do mestre? Eu fico pensando Tiago, lá na cadeia, de uma hora para outra alguém chega, leva ele e corta o pescoço dele, corta a cabeça dele de fora. João Batista, pensando um monte de coisa lá dentro da cadeia, aí uma mulher dança lá, aí fala para o verdugo, pede a cabeça dele. Ele nem imaginava que ia viver tão pouco tempo. Chega alguém lá e leva João Batista, por causa de uma mulher, corta a cabeça dele. Existe um grupo hoje, irmãos, e eu faço, questão de dizer, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Não há poder no nome de ninguém, só no nome do Senhor. Pessoas diferentes, pessoas que você tem prazer de apertar a mão, pessoas que você tem prazer de abraçar, pessoas que você tem prazer de conversar com elas, porque tu sente que emana destas pessoas
o Espírito, não dele, mas do Senhor. Capítulo 1 de João, versículo 11 a 13, ele diz assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? Serem feitos filhos de Deus. Irmãos, não somos somente criaturas de Deus. Criaturas de Deus são todos que estão andando por esse mundo. O mundo está cheio de zumbis, pessoas que andam sem direção espiritual, pessoas que não conhecem, não tiveram uma experiência profunda com o Senhor. Isso é muito duro, irmãos. E pessoas boas, e pessoas de caráter, melhores muitas vezes que muitos membros de igreja, honram a família às vezes muito mais do que muitos membros de igreja, mas são zumbis espirituais, não conhecem o Senhor. Talvez você conheça a pessoa assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? De Deus. De Deus. Irmãos, esse é o grupo que você tem que fazer parte. Esquece os outros. Esse é o grupo que você tem que fazer parte. Sabe por quê? Quando você está com dificuldade lá no seu coração, lá dentro do seu coração, que a mulher não pode atender, que o marido não pode atender, que o amigo mais íntimo não tem palavras para te ajudar, só o Senhor pode. Sei que você já passou por isso. A tal da depressão e outras coisas mais está por aí. Porque muitas vezes a pessoa quer curar a depressão com um profissional que cuida de depressão, mas ele também tem depressão. Uai, alguém aí está errado. Não sou contra o profissional, mas às vezes ele tem depressão igual você que foi procurá-lo. Jesus não tem depressão. Jesus não tem depressão. Quando você coloca seu joelho e chora diante do Senhor, contando para Ele os segredos que só você sabe e Ele, aí a coisa começa a mudar. Meu irmão, derrame-se diante do Senhor, confessando todas as suas culpas, todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa, mas sirva-o, porque a resposta vem. Eu posso falar isso de experiência própria, a resposta vem. Talvez não venha daquela data que você combinou com o teu coração, mas vem na data que o Senhor combinou te dar, e é aquele dia que você vai receber a resposta. É tão bom quando você faz parte desse grupo, sabe por quê? Porque Jesus nunca vai te abandonar, nunca. Jesus olhou para Pedro, e o olhar de Jesus transformou a vida de Pedro, quando Pedro tinha acabado de negá-lo. Jesus não criticou Pedro. Eu não falei para você, Pedro? Eu não te disse? Você estava todo heróizinho na frente das pessoas? Não falei? Jesus não fez isso. Olhou para ele, aquele olhar foi fulminante na vida de Pedro. Tomé não esteve na primeira reunião? Disseram para eles: Tomé, vimos o Senhor. Ah, se eu não ver a marca dos cravos, se eu não ver a marca da lança, eu não vou acreditar que vocês viram o Senhor. Jesus chama Tomé no meio na reunião seguinte, uma semana depois, diz: Tomé, vem aqui, põe a mão aqui, veja minhas mãos. O que ele fala para Tomé? Alguém lembra da frase? Tomé, fala alto, não sejas
incrédulo, mas crente. Jesus não desistiu de Tomé. Sabe aquela pessoa que caminha com você, você fala um assunto para ela a vida toda. Aí um dia você some, quando você volta, vai conversar com ela, a pessoa, não lembro disso não. Mas eu falei a você a semana toda. Jesus buscou 2 discípulos que estavam se deslocando para Emaús quando eram para estar em Jerusalém. Como que o mestre consegue lembrar de 2 pessoas que estavam se desgarrando num momento pós-ressurreição? Como? Sabe o que se diz para mim? Que ele lembra de você quando você está caminhando para outras bandas. Quando você está indo para outros caminhos, que não é o caminho que ele indicou, Jerusalém, ele lembra de você e vai atrás de você e diz, olha, tu está no caminho errado. Depois que Jesus saiu daquela cena, um deles falou assim, por acaso nosso peito não ardia enquanto ele falava? Meus irmãos, se a palavra de Jesus não está ardendo no seu coração, se a reflexão que vem à tua mente, ao teu coração, não arde no teu coração, fica preocupado. Fique preocupado. Jesus tirou um homem da cruz e colocou aonde? No paraíso. Ele olhou para Jesus, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia dizer para ele, espera aí, já viu o que você fez para chegar até aqui? Se fosse enumerar o que aquele homem fez, ele não teria direito. Jesus não fez isso. Jesus olhou para o coração dele e viu que naquela hora ele estava dizendo, Senhor, me perdoa por tudo aquilo que eu cometi de errado. Eu estava errado. Enquanto o outro não dizia a mesma coisa. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, Jesus quando sobe, ele disse assim, eu vou preparar lugar para vocês. Vou preparar. Saiba, todos nós que estamos aqui, e aqueles que tiveram uma experiência lá fora com o Senhor, tem um lugar reservado, porque Ele preparou, com as próprias mãos, com o seu poder. Nenhum homem colocou a mão naquilo que Jesus preparou para você, foi o Senhor que preparou. Valorize isso, valorize o toque das mãos do Senhor, em preparar alguma coisa para você, pecador que não merece, eu que não mereço. Qual é o grupo que você escolhe? Qual grupo você quer estar? Nos 3 primeiros? Ou você quer estar nesse grupo, onde todos um dia vamos ouvir aquela frase, que eu espero que fale profundamente ao nosso coração, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos séculos. Isso é para você, irmão. Isso é para você. É a palavra de Deus, rapaz. Possuir por herança. Tantas pessoas estão loucos pelas heranças que adquiriram no mundo para administrar. Gente morrendo, gente matando família, gente perdendo os filhos, uma confusão incrível. Mas Jesus diz que você tem uma herança eterna, porque Ele preparou com as próprias mãos. Em Mateus no capítulo 11, versículo 28, você sabe de cor? Vamos falar junto? Vinde a mim. De novo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Hoje, Jesus está à porta do coração de cada pessoa que está aqui, de formas até diferentes. Talvez você como cristão tenha que quebrar alguma coisa, e você trancou uma porta e não passa, porque tem um orgulho aí no meio, tem alguma coisa que está te atrapalhando na sua intimidade com Deus. É uma porta que tem que ser aberta, e Ele está batendo e diz assim: você quer melhorar? Você quer se tornar mulher de Deus? Não membro da igreja? Membro da igreja tem muitos. Torne-se homem e mulher de Deus, jovem de Deus. Abra a porta, e eu vou fazer uma transformação em você. As suas palavras agora serão as minhas palavras. O teu coração vai falar daquilo que está no meu coração. Não é só abrir a porta para ter uma experiência. A igreja muitas vezes precisa abrir portas para quebrantamentos, porque se não houver quebrantamento, não há crescimento na unidade. Eu queria nessa manhã talvez fazer um tipo de oração diferente. Você já viu oração para levar a pessoa ao apelo, a ter uma experiência, oração consagratória, mas eu quero fazer uma oração diferente. Eu estou lembrando daquela frase que Jesus fala para Tomé, nesse momento: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. E eu quero orar com você, porque talvez você já ouviu a mensagem muitas vezes, talvez você seja até membro da igreja, mas lá no fundo, lá dentro, você ainda não teve uma experiência profunda com Jesus. Se todos os membros da igreja, das igrejas, fossem homens e mulheres de Deus com experiência, o mundo não estaria desse jeito. É que dentro da igreja, irmãos, existe um grupo seleto. Não é por causa do Senhor, é por causa do grupo. Porque o Senhor quer contar com todos nós. Ele não quer contar com meia dúzia. E eu quero fazer uma oração contigo, porque talvez você nunca teve forças para dizer: Senhor, modifica a minha vida. Senhor, me ajuda a entender. Eu ouço todos os domingos a palavra. Eu estou na igreja. Eu fui convidado, vou à igreja. Mas, Senhor, eu não consigo, dos meus próprios lábios, dizer: Tu és o meu Senhor. Entra na minha vida, modifica a minha vida. E essa oração eu queria fazer contigo. Não é uma oração de decisão, é uma oração que você diga para Deus: me ajuda, Senhor, me ajude a crer, como diz o texto, ajuda-me na minha incredulidade. Se você tem uma dificuldade em dizer sim, publicamente para o Senhor, se você tem uma dificuldade em dizer sim lá dentro do teu coração, mas sente que falta alguma coisa, eu quero orar por você. Você não precisa sair do teu banco, você não precisa levantar a mão, porque eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu sei que Ele está falando, não sou eu que falo, quem fala é Ele. O tempo que eu falei aqui na frente, o Senhor esmiuçou isso tudo e colocou dentro do teu coração coisas que eu nunca na minha vida vou conseguir fazer. Feche seus olhos, que essa oração seja a tua oração. Sabe por quê, meu irmão? Porque o paraíso, como aquele homem da cruz foi, é para você também. Não deixe escapar das tuas mãos o paraíso. Não dê ouvidos a pessoas que não querem que você vá para o céu, a pessoas que não querem dizer que você é filho de Deus. Você precisa nessa manhã deixar de ser criatura de Deus, porque todos somos, mas se tornar filho de Deus. Senhor, que o teu Espírito Santo, que tem todo o poder no céu e na terra, possa ajudar todos que estão aqui nesta manhã, que ainda não conhecem, não entendem o que é ser um filho de Deus. São pessoas boas, Senhor,
são pessoas de caráter, são pessoas pontuais, mas falta uma coisa: dizer: Senhor Jesus, habita na minha vida, Senhor Jesus, entra no meu coração. Não tem coragem ainda, Senhor. O Espírito está lutando contra isso em cada vida, em cada coração, mas eles não têm coragem. Eu te peço, quebranta com o teu poder. Aqui tem um grupo de pessoas, Senhor, unidos em oração, e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui tem um grupo que está orando, dizendo: Espírito Santo, quebranta, quebranta, dá forças, transforma todas as pessoas que estão aqui, que não tiveram uma experiência de profundidade contigo, que ao passarem por aquela porta, saiam daqui filhos de Deus, mulheres, homens, jovens, adolescentes de Deus, em nome de Jesus.